Oi meninas, hoje a gente vai falar sobre emagrecimento e saúde digestiva. Tem alguma relação? Toda. No nosso intestino a gente tem o que a gente chama de microbioma intestinal, que são as bactérias e micro-organismos que vivem ali naquele ambiente e são extremamente importantes em diversos aspectos. Falando da perda de peso, ela tem uma influência direta nos seus desejos alimentares, na parte de hormônios ligada à fome e à saciedade e também na parte relacionada a processos metabólicos. Então, se eu tenho um desequilíbrio dessas bactérias ali, o que eu quero sempre que a gente busque é que um microbioma saudável tenha uma diversidade de bactérias incríveis. Eu não quero só um tipo prevalecendo ali. E as bactérias boas, elas se alimentam das fibras e também dessa membrana ali da mucosa intestinal onde elas estão vivendo. Se eu não alimento essas bactérias corretamente, o que vai acontecer é que vão crescer outras bactérias, aquelas que adoram a comida processada, industrializada, cheia de açúcar e gordura. E é por isso que quando você tem uma desbiose ou desequilíbrio dessas bactérias, você tem aquela vontade muito grande de comer um determinado doce ou uma comida específica. É o teu corpo que está mandando um sinal. Outra coisa interessante é que se os hormônios da fome, da saciedade, também estão com alguma interrupção ali, porque eu tenho desequilíbrio das bactérias, eu vou estar sempre com uma fome, eu vou ter dificuldade em me sentir saciada. Então, o que eu posso fazer para manter a minha saúde digestiva ok? Pensando em fatores externos. A gente tem que ter muito cuidado com o consumo de antibióticos quando o médico passa para a gente, perguntar se realmente é necessário. Os antibióticos, quando a gente toma, eles não destroem só as bactérias ruins, mas eles destroem tudo que tem pela frente. Se você vai tomar um antibiótico, será que é interessante você tomar algum probiótico, que é um suplemento de bactérias ali para tentar recuperar essa flora? Outra coisa também são os medicamentos analgésicos, por exemplo, como ibuprofeno, aspirina, também tem um efeito direto ali no seu intestino. Em relação à parte de comidas que não são interessantes para a saúde digestiva, o primeiro exemplo que eu gosto de dar são os adoçantes artificiais. Se a gente fala em processo de emagrecimento, a gente sempre vai estar pensando, eu vou tomar o meu cafezinho com adoçante. É melhor que você coloque 2 colherzinhas de açúcar do que você coloque o adoçante. O adoçante tem um efeito direto nesse conjunto de bactérias que estão ali no seu intestino ruins e também tem um efeito no que diz respeito ali aos hormônios da fome e da saciedade. Não são legais. Outro aspecto que a gente pode mudar em relação à alimentação é tentar diminuir o consumo de álcool. O álcool é extremamente inflamatório, ele aumenta a permeabilidade do intestino, aumenta ali as inflamações, não é legal. O que eu posso comer de interessante para melhorar a minha saúde digestiva? Sempre uma dieta muito rica, variada e colorida de alimentos reais, né? De frutas, de verduras, de leguminosas, aí a gente falando do feijão, do grão de bico, da ervilha, da lentilha, alimentos como a maçã, a cebola, o alho, se você coloca aí também grãos integrais como a aveia, o arroz integral, a linhaça, a chia, comida de verdade, o mais variado possível que você conseguir. O que você também pode colocar são alimentos fermentados, que aí seria o iogurte ou o kefir, ambos com cultura viva, mas é importante você ter em mente que algumas pessoas não toleram muito bem alimentos fermentados porque estão com algum desequilíbrio ali das bactérias. Então, olho nisso antes de você começar a experimentar. A saúde intestinal, ela é muito fácil de ser mantida se a gente voltar ao básico. Se eu pensar em consumir mais água, se eu pensar em consumir mais esses alimentos reais que a gente comentou, se eu evitar os medicamentos também que a gente falou antes e principalmente se eu aprender a controlar mais o meu estresse. O estresse tem um impacto direto na saúde intestinal e digestiva e com pequenos exercícios, por exemplo, de respiração, respirações longas e profundas, a respiração diafragmática, quando eu inspiro, eu cresço a minha barriga e quando eu expiro pela boca, como se estivesse esvaziando ali uma bexiga, eu
puxa essa barriga para dentro. Esses movimentos, 1 minuto ao dia, já fazem toda a diferença aí para que você possa ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o do repouso, da digestão, que fica desligado quando a gente está sob estresse crônico e ativo. Se cuida. A saúde digestiva, ela é tão importante para o emagrecimento quanto para a nossa saúde hormonal, quanto para a defesa do nosso corpo em relação a outras enfermidades. Então, se você segue uma rotina, não só pensando ali no emagrecimento, mas também no teu bem-estar em geral, com certeza você não só vai emagrecer, mas você vai ter a manutenção do teu peso frequente e vai sentir que o seu humor, a sua disposição vão estar muito melhores, porque a maioria dos hormônios do seu bem-estar, ali dos neurotransmissores, são produzidos também nos seus intestinos. Eu espero que tenha sido útil para você o vídeo e se você tem alguma dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima!